aparecer a marca ali, que ele... Isso. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque é sempre difícil saber que hora que você vai assistir o nosso conteúdo. Isso daqui é a reunião do grupo de estudo, da comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A gente está hoje na edição 144, então isso mostra o quanto que a gente tem vivido esse conteúdo, né? Considerando aí que um ano tem aproximadamente 50 e poucas semanas, aproximadamente, não com precisão, de 50 e poucas semanas, e a gente está aí, nós estamos nessa função já há alguns anos, trabalhando esse conteúdo e amadurecendo de como que isso pode estar acontecendo. E hoje a gente tem um tema que foi abordado no nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente está mais próximo, né, que acontece durante a semana. E se você não participa e quiser participar, acessa aí o nosso conteúdo ou deixa aqui um registro que você vai poder estar fazendo a sua adesão à nossa comunidade. Agora são 9h02, 24/10. Então, o que nós temos hoje? 3 pautas. Uma, que foi a discussão do WhatsApp. A gente discutiu ontem sobre um vídeo que coletou a imagem das pessoas e a discussão ela ficou acalorada. Foi legal dela ter sido acalorada, embora a gente precise de ter uma percepção de propósito, porque, eventualmente, o propósito pode diminuir o desgaste, né? Essa questão da criatividade, do risco. A segunda coisa que a gente vai estar falando é sobre uma questão importante, talvez, porque hoje o mercado precisa de ter uma demanda. O mercado não está demandando a adequação LGPD. E aí, uma proposta que eu vou estar colocando aqui e vou citar ela agora. A gente está trabalhando uma solução que cada um de nós, se fizer um questionamento com marcas conhecidas, com marcas que a gente propor para que sejam feitas, que não a gente esteja falando de Facebook, TikTok, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mas que a gente fale, por exemplo, como a gente falou na semana passada, da paróquia, que está aí na sua vizinhança, do laboratório que você faz exame de análise, do dentista que você vai lá e faz tratamento de dente. Então, quer dizer, você tem um universo próximo que poderia ser a academia, o estúdio que você pratica esporte, que tem lá os seus dados, a sua ficha, tem a anamnese. As escolas que filmam. As escolas, que a gente acabou, vai estar falando de escola, que a gente tem que identificar qual que é a escola que está fazendo. Então, a gente tem um universo próximo que é interessante. E um terceiro assunto que eu compartilhei no LinkedIn é sobre uma obrigação para os profissionais da área de saúde, que é se adequar ao portal da saúde no imposto do governo, provavelmente muito relacionado a imposto de renda, que é pago mensalmente por esses profissionais. Esses profissionais, se eles pagam imposto de renda, eles têm que identificar a receita. Identificando a receita, eles estão tratando o CPF. Eles já tratam o CPF na anamnésia, na ficha médica, no software, mas eles também vão tratar isso na parte financeira, de quanto que o cara gasta, para que ele receba um recibo para que ele possa fazer desconto no imposto de renda da pessoa física, do mesmo lado que o médico vira base de cálculo. Então, são as discussões que a gente está fazendo, e esse tema ele é abordado por quê? Porque eu tenho também um compromisso pessoal que gostaria de compartilhar com vocês. Cada um de nós é vendedor, além de profissional técnico, além de técnico. E como é que as marcas vão nos reconhecer? O que eu tenho feito? Eu tenho percebido aquelas marcas que eu gostaria de estar me conectando a elas. Então, são clientes, são prestadores de serviço, profissionais da área de saúde, que eu identifico perto de mim. E cada vez que eles compartilham algo, eu também
faço um incremento, ou seja, eu comento, eu curto, eu compartilho de novo, eu crio uma história conectando a minha marca Indica com a marca daquele cliente, me tornando assim um fã. E aí o cliente daqui a pouco vai me perceber. Penso eu que sim, não significa que é uma obrigação dele me perceber. Mas se eu faço isso com rotina, isso pode ser que aconteça. Por exemplo, essa questão da SLM, que é um escritório de contabilidade de Juiz de Fora, que trouxe esse artigo muito pertinente sobre profissional da área de saúde. Eu já tinha feito alguns compartilhamentos, mas ontem o compartilhamento que eu fiz ainda gerou comentário. Então, provavelmente, ele do lado de lá vai perceber esses comentários. E eu tenho feito muito isso também para a indústria moveleira de Ubá, que é onde eu estou, e que também está se conectando no LinkedIn, buscando gente, buscando cliente, buscando parcerias. E aí eles divulgam a marca, eles fazem uma conexão ainda bem institucional, e aí eu participo lá de uma forma legal. Muito das vezes dissipa. Então, para a gente abrir aqui o tema, hoje a gente não tem essa inicial de palestra. A parte que eu gostaria de abrir seria, antes da gente ir para o tema que é quente, né? Que, inclusive, o caso do Eduardo, que ontem eu vi que ele participou muito, eu queria estar fazendo essa proposta e discutindo. O que vocês acham da gente? Como comunidade, nós somos uma comunidade que no LinkedIn são 12 mil, na comunidade em torno de uns 67, 70 integrantes. Se a gente conseguisse que 30 a 20 pessoas se comprometessem a fazer esse questionamento, o que a gente iria fazer? A gente iria apontar as marcas, os contatos, fazer por e-mail, e aí gerar um e-mail da seguinte forma. Empresa, vamos imaginar que a gente fizesse isso para o laboratório de Juiz de Fora, que o Dante conhece, e talvez o João também, que está de Três Rios, mas ele conheça, que é uma marca forte. O laboratório Cortes Vilela. Se nós mandarmos 30 e-mails, ou seja, 30 pessoas mandaram um e-mail e questionar quem que é o responsável pelo tratamento de dados, quem é o responsável pelo armazenamento de dados e como que vocês estão compartilhando os dados e se os meus dados fazem parte do seu banco de dados, há quanto tempo e qual a possibilidade desses dados serem reciclados, deletados em algum momento. Se eu mandar sozinho, provavelmente não haverá ninguém para retornar. Não vai fazer burburinho nenhum. Mas se uns 30 e-mails chegarem lá com esse questionamento sobre o DPO e sobre a responsabilidade dos dados, talvez isso possa gerar um burburinho na marca Laboratório Cortes Vilela ou na marca que cada um de nós indicarmos. Então, quer dizer, a gente teria um compromisso de estar fazendo isso e gerando do lado do cliente um questionamento se isso já estava na hora de acontecer. O que vocês acham dessa posição? Está aberto. E está no mudo aí, João. Eu acho que pode ser uma coisa interessante, porque a gente pode fazer isso a nível Brasil, Pedro. E tem gente nossa aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, e a gente manda lá, eu mando um e-mail para lá questionando, perguntando, quer dizer, não é um robô que está mandando, é um grupo, pessoas diferentes, desvinculadas uma da outra, cada um com sua marca, né? E isso pode despertar, acredito que possa despertar uma demanda. Pode despertar uma demanda. E pode gerar um barulho, né? Porque as pessoas vão querer questionar sobre. E para quem vai despertar, não importa, mas ele vai começar a gerar demanda, isso pode virar uma bola de neve. A discussão de ontem, que foi dentro de uma escola... Como o relator vota. Como relator? Como o relator vota, esse é meu voto. Tempo de todo mundo muito politizado, né? Tá certo, como relator. Se todo mundo aprova, fica como está, né? Mas essa é uma discussão que a gente precisa de tornar ela bem acalorada para que a gente tenha o engajamento da turma de pelo menos uns 20 a 30 puderem estar tomando essa questão. O que você acha disso, Carlos?
Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Sim, sem Bom dúvida, dia. é uma forma de geração de demanda, tá? É uma das maneiras como você, por assim dizer, cutuca, né, o mercado para que ele reaja. E aí, com isso, você vai abrindo portas e tendo possibilidade de trabalhar oportunidades de negócio. É verdade. E você se comprometeria? Você acha que é uma atitude fácil de fazer diante de estar publicando aí um contato? Você acha que a gente também... E aí é uma segunda pergunta. Você acha que a gente faria isso inicialmente pela comunidade ou já abriria isso lá dentro do grupo do LinkedIn e buscaria mais seguidores, né? Mais engajamento? Acho que primeiro, em primeiro momento, talvez seria interessante fazê-lo dentro da comunidade só, né? De acordo com como for andando crescer essa demanda, né? Aí poderíamos abrir mais para o LinkedIn. Eu estou imaginando de criar uma enquete lá no LinkedIn para que as pessoas, pelo menos, criem uma reflexão. E quem desejar fazer, teria que fazer adesão à comunidade. Então, quer dizer, também seria uma forma de estar dentro da comunidade, participando de forma mais ativa, e aí estaria dentro do nosso grupo do WhatsApp. Ô Pedrinho, eu acho que seria realmente uma excelente possibilidade. Na hora que você colocar lá no LinkedIn, tem que ter uma explicação muito clara do que é, né, essa geração de demanda, como é que a gente vai fazer as perguntas, por que a gente está fazendo, né, qual o nosso propósito. E, na verdade, seria a gente entender como é que essas empresas estão se comportando frente ao mercado via LGPD, né? Mas eu acho que é uma ideia realmente sensacional. Eu gostaria também de escutar o Everton, mas eu penso o seguinte, que lá, embora o propósito dessa geração de demanda esteja muito claro, eu vou deixar bem reflexivo para que as pessoas possam, do outro lado, falar o seguinte: olha, eu quero saber mais. Então, se conecta à comunidade para você participar dessa discussão mais profundo, né? De forma mais arguída. Andressa, a gente vai estar aqui. Você quer falar já de uma vez, Ever? Não, pode seguir. Falar. Pode seguir. Andressa, eu coloquei aqui praticamente 4 pautas, né? Ou 3 pautas. Uma delas que a gente já iniciou é uma questão do seguinte: geração de demanda. Como que a gente pode fazer para geração de demanda? E aí uma proposta, colocar que cada um de nós, e aí criar um compromisso de outras pessoas. Entrou uma pessoa que chama controladora externa. A controladora poderia estar colocando seu próprio nome aí, tá? Você entrou aí. Andressa, então seria o seguinte: como é que a gente vai gerar demanda? A gente colocaria clientes próximos da gente, que as pessoas na nossa comunidade poderiam estar fazendo questionamentos sobre quem é o seu DPO, quem é que é responsável pelo armazenamento de dados, como é que é a sua política de armazenamento de dados e se os meus dados pessoais estão dentro da sua base de dados e se sim, o que você faz com eles. O que significa isso? Se eu mandar isso para um cliente que eu gostaria que fosse da minha adequação, provavelmente ele vai criar um IRC comigo. Mas se você, Andressa, que está do outro lado do país, fizer uma conexão com um laboratório de análise clínica, ou uma escola, ou um estúdio de academia, e isso não acontecer só de você, mas acontecer, por exemplo, de uns 30 pessoas. Então, vai chegar lá nessa empresa 30 e-mails questionando sobre a adequação, sobre essa questão de meus dados estão aí sendo compartilhados. Como é que você trata isso? Quem que é o responsável? Se essa comunicação não for robotizada, como é que a gente poderia estar criando dessa forma, se você acha que sim, uma demanda em cima do mercado, né? A gente provocando um barulho. O que significa a comunidade? A comunidade ela está
presente em praticamente todos os estados do país. E, às vezes, e até, como tem a Cristiane, até lá em Portugal. E aí, dessa forma, o que nós faríamos? A gente teria um compromisso. Na comunidade do LinkedIn, a gente tem mais de 12 mil pessoas. No WhatsApp, que todo mundo aqui participa, em torno de 67. Se a gente conseguisse um engajamento de 30 a 20 pessoas, a gente já faria um barulho em várias marcas. E aí eu gostaria de saber, o Carlos falou, o João falou, o Dante falou, aí eu chamei o Dante, o Everton, então eu vou dar a palavra para ele primeiro, depois você fala, tá, Andressa? Everton. Bom dia, pessoal. Bom, Pedro, eu acredito assim que essa questão ali de expor, né, e questionar também, né, frentes de negócios, né, nichos de negócios ali, sobre como está se portando com relação a parte de dados, proteção, enfim, acredito que seja interessante, né, até mesmo para uma questão de entender como que está, né? Como que está essa posição ali frente à parte não só a parte de LGPD também como a parte de segurança, né? E aí esse envolvimento de forma global ali, né? Tanto da comunidade no geral que tem atuado, que tem desenvolvido conteúdos relacionados a assuntos diversos, né? E sempre a gente tem um feeling mais educativo, comercial ali, para que as pessoas entendam como que funciona, né? E até mesmo assim, se a gente seguir nessa linha mesmo, de buscar essas companhias ali, questionar, a gente vai ter um melhor cenário de como que estamos, né, frente à legislação aí, né? Acredito nessa linha. Perfeito, perfeito. Você quer falar, Andressa? E já antecipando, quem está aí anunciado aí como controladora é da NK Studio, a Raquel, que está aí. Então, seja bem-vinda, Raquel. Então, é o seguinte. Tá baixo o seu som, tá? Baixo? Deixa eu ver. Só eu que estou escutando ela baixo? Eu estou escutando baixo também. Talvez tenha que se aproximar do microfone. Eu também estou escutando muito baixo. Vocês estão me escutando agora? Tá baixo, Andressa. Tá baixo? Baixo a beça. Muito. Se aproxima. Pode falar mais alto, então. Fala para fora. Se aproxima do microfone. Nossa, eu tô falando do meu jeito de sempre. Agora eu tô gritando. Isso. Agora deu para escutar você. Continue assim. Vão me achar maluca, mas eu vou falar assim, então. Isso. Gente, é o seguinte. Quanto a essa busca ativa, né? Por conhecimento de como anda aí o programa de privacidade das pessoas, eu apliquei ele com uma base de dados que a ANS fornece. E eu vou falar para vocês. Eu vou colocar aí um percentual. A cada 100 e-mails que eu mandei, eu tive resposta de 5, 3 já estavam adequados e 2 falaram que tinha interesse, mas não prolongaram a conversa. Então, 95 sequer responderam. Então, assim, a gente pode tentar com outros nichos, claro. Eu não sou contra a busca ativa, assim, de pessoas para poder se relacionar. Só que a gente tem que ir com a cabeça muito firme de que talvez a gente não tenha a devolutiva que a gente espera. Andressa. Talvez a não devolutiva seja uma devolutiva. Na realidade... Essa é a média. Essa é a média de retorno mesmo, 5%. É a média mesmo. Mas olha só, essa é uma média de vendas. Se você faz prospecção. Não, mas
Eu fazia o questionamento da seguinte forma. Oi, bom dia, meu nome é Andressa, sou consultora de privacidade e proteção de dados, tenho interesse em como saber como é o seu programa de privacidade, como que vocês atuam aí dentro da empresa, talvez depois dessa conversa a gente pode ter alguma coisa em comum. Era assim, eu posso até colocar o e-mail que eu passava para o pessoal, e era bem difícil ter retorno. Então, mas nesse imagina o caso seguinte. vai ser pessoas diferentes mandando, vai ser só uma. Sim. Então, é bem diferente o propósito. Primeiro, que eu não vou me apresentar como um profissional. Então, eu não quero colocar como se eu tivesse o interesse de vender nada. Então, eu não estou aqui nem para esclarecer, nem para nada. Então, a única coisa, eu estou me posicionando como um cliente que a gente imagina, que a gente gostaria que os clientes fizessem, e que o cliente, eu como cliente, fosse questionar uma marca sobre os dados que ela armazena. Os meus dados, e se sim, quem é o DPO? Que ela pode falar assim, não tenho os seus dados. Agora, o que vai fazer isso que a gente está falando relevante pode ser que, dos 30, a marca não tenha os seus dados. A marca não tem. E aí, a Raquel retornou aí. Seja bem-vinda de novo, Raquel. Então, a gente imagina que os 30 não teriam dados na marca. Mas se você imaginar que a marca teve que responder, ou pelo menos ter sido questionada por 30, 40 conexões, ela pode ir lá dentro falar o seguinte, olha, tem alguma coisa que a gente vai precisar de fazer, porque os clientes agora resolveram questionar sobre quem é o DPO, como é que está sendo armazenado. E aí ela vai procurar falar o seguinte, olha, deixa eu ver quem está mexendo com a Lei Geral de Proteção de Dados para eu procurar. E aí é claro que aí nós vamos aparecer como comunidade, nós vamos aparecer como marca pessoal, então nós vamos aparecer. Então, o propósito disso é falar o seguinte, com uma força grande, movimentada, então de 30 ou mais, e olha só, na comunidade somos 67. No LinkedIn, somos 12 mil. Se a gente conseguir que as pessoas façam essas questões e que elas compartilhem com quem elas estão fazendo, para que outras também façam na mesma marca, e sempre pensando o seguinte, eu não quero fazer para o Facebook, não quero fazer para a Caixa Econômica, não quero fazer para o Banco do Brasil, não quero fazer para o governo, mas quero fazer para a minha paróquia. Como a gente discutiu na semana passada, paróquia é do meu vizinho, está no meu bairro. Do pastor que está aqui na minha frente. Ou da academia de... A Raquel, que é mais especializada, né? Da academia de ginástica, que está aqui e eu pratico esporte lá. Como é que ela trata os dados? Como é que ela armazena os dados? Se a gente colocar isso, as pessoas que são os responsáveis vão falar o seguinte, olha, chegou aqui uma chuva de e-mail questionando sobre os dados, mas nenhuma dessas pessoas a gente tem dados. Porque a Andressa mandou uma para alguém de Fortaleza. O Pedro, eu, vou mandar para alguém lá de Portugal. Ou vou mandar para alguém lá de Maceió. Um questionamento. Mas o volume vai demonstrar para o cara, vai falar o seguinte, por que os caras estão me perguntando isso? O que é isso que eles estão falando? Se tiver uma demanda, se a gente conseguir engajamento da nossa equipe, significa que a gente pode fazer lá algum barulho. Se esse barulho acontecer, pode ser que alguém levante a mão e fale o seguinte, eu vou querer fazer uma adequação, porque nenhum de nós vai estar oferecendo. O cara vai ter que achar esse público pesquisando no Google. Tá certo? Essa é a ideia. Você quer dar uma pala, Raquel? Você quer falar alguma coisa? Você acha que isso é uma proposta legal? Eu peguei o fio, eu peguei no meio aqui, né? Desculpa o atraso. Então, tudo bem. Você vai entendendo aí. Então, essa é uma questão de como que a gente pode gerar uma demanda e não ser... E aí eu vou falar para as duas, para a Andressa e para a Raquel, que é com quem eu tenho me comunicado através da mentoria. O que significa? A comunicação, ela não pode ser, nesse momento, uma comunicação interesseira. Então, ela é uma versão cliente questionando.
A versão cliente questionando, se tiver vários clientes, se estiverem vários clientes fazendo, a gente pode gerar um barulho. Em momento nenhum, a gente pode se apresentar como uma adequação. Em momento nenhum, a gente pode se apresentar como profissional. A gente tem que mandar um e-mail como se fosse um cliente, questionando como se fosse um cliente, que é o que a gente gostaria que os clientes estivessem fazendo. Eles estivessem preocupados com as próprias identidades. Então, esse assunto, eu vou colocar ele lá no LinkedIn, e se puderem fazer lá no LinkedIn comentários, responder, colocar, fazer proposta, vai valer. Mas os detalhes eu vou resguardar, como disse o Carlos, dentro da comunidade, para que a gente tenha uma gestão um pouco inicial de como que isso vai acontecer. E aí, na comunidade, a gente vê o engajamento. Aqui nós, por exemplo, já somos 7. Se nós 7 fizéssemos isso e conseguíssemos pelo menos mais 1 ou mais 2, a gente já teria um volume dentro de uma marca. A gente colocaria o nome das marcas, os contatos, os e-mails, e às vezes até o WhatsApp, para que isso fosse feito nas marcas e com questionamento de cliente, não de profissional de adequação. Antes da pauta da câmera de vídeo lá, eu gostaria também de falar de um tema que é sobre o portal, que eu coloquei no início, né? Sobre o portal de saúde, que vai passar a ser uma obrigação. E aí eu sei que a Andressa tem especialidade nessa área de saúde, vai poder fazer um comentário aí. Os profissionais de saúde, hoje, eles já têm que fazer um pagamento mensal, então eles têm que ter um controle, só que agora parece que isso vai ser automatizado e vai estar no portal do governo, para que específico de saúde, para que esses registros estejam lá. E toda vez que isso acontece, foi isso que está publicado lá no LinkedIn, um escritório de contabilidade que posicionou que isso vai acontecer a partir do ano que vem, a partir de 2025. Então, hoje, o profissional de saúde, o que ele faz? Ele, além dele ter a anamnese, de ter a ficha médica, de ter os exames, de ter tudo isso registrado lá no sistema dele, ele também passa a registrar os recibos financeiros daquele CPF e ele tem que compartilhar isso com o Estado. Então, quando ele vai fazer esse compartilhamento, ele faz através de um contador. Então, os dados são armazenados em algum lugar, numa planilha de Excel, num caderno, isso não sei se está na secretária, quem é que administra isso, compartilha com a contabilidade, que vai saber, para cada um do profissional que é o médico, cada CPF que ele prestou uma consultoria, um serviço, uma cirurgia, uma consulta. E essa informação, ela, primeiro, tem o CPF, segundo, ela identifica bem o cara, ainda identifica aquela condição de experiência de despesa. Para o médico, para a base de cálculo, para o próprio paciente, como desconto no imposto de renda da pessoa física. Nessa condição, a Lei Geral de Proteção de Dados vai estar um pouco mais sensível para esse cliente, para esse médico, esse profissional, que vai ter os dados compartilhados, pelo menos com a contabilidade já. Hoje ele já faz isso, mas nada muito oficial, e agora vai passar a ser um pouco mais automatizado. O que vocês acham dessa condição? Como que isso poderia transformar em argumento e demanda para a nossa comunidade fazer a adequação dos profissionais da área de saúde? Quer falar? A Andressa vai ter que falar gritando de novo. Eu não entendi muito bem, não, o que aconteceu. O profissional de saúde, o médico, hoje... Raquel, você fez algum comentário? Você levantou a mão. Você quer falar primeiro? Depois eu esclareço para a Andressa. Pode falar. Uma pergunta ali que você comentou sobre uma contabilidade que falou que isso ocorreria. Eu não vi esse comentário. Essa contabilidade colocou a normativa, a regulamentação disso, da onde surgiu essa informação? Não. Ela só colocou que, a partir de 2025, o portal do governo vai ter uma área específica para a saúde, que hoje é formada eles pagam um imposto de renda por forma de registro mensal. E como é que isso acontece?
Para cada consulta que você faz, você identifica o CPF do seu paciente e fala lá que a sua receita foi X e que essa receita X ela gerou tanto de imposto para você pagar e você vai pagar mensal. Você, profissional da área médica, você dentista, você médico. E aí, o que significa? Esse é um profissional que ele não virou empresa, né? Porque se fosse empresa, ele já teria esse tratamento. Então, o cadastro do CPF começa a ser compartilhado, embora ele não fique muito obrigado. Eu não sei como é que é a obrigação, se é simplesmente falar o quanto que ele faturou e quanto que ele vai pagar de imposto. Por outro lado, as pessoas buscam hoje o recibo do imposto de renda, o recibo médico, para que registre no ajuste anual aquela tributação que eu paguei, a consulta que eu paguei, a cirurgia que eu paguei, o que eu paguei para um médico, isso abate na minha base de cálculo. Como agora vai estar no portal da saúde, provavelmente você vai começar a registrar o CPF dos pacientes e a Receita já vai conectar. Então, porque a Receita hoje ela já quer te entregar seu imposto de renda praticamente pronto. Ele vai falar o seguinte, olha, se você fizer pela completa, os médicos que você pagou, registraram, você não precisa de registrar de novo, porque se você registrar, o médico vai ser questionado porque ele não publicou lá no portal dele. Então, é basicamente isso. Então, quer dizer, o portal da saúde vai dar mais transparência e, já que vai dar mais transparência, vai significar mais exposição do CPF dos pacientes. Diga, Raquel. Eu tive recentemente uma consulta particular e o recibo foi feito naquele recibo de papelaria e à mão mesmo. E ela me falou que isso dali valeria na Receita, né? Eu não sei como é que eles passam isso, uma vez que ela passou isso à mão para mim, como é que é o sistema deles. Mas, assim, pelo que eu notei, é um médico bem detalhista no papel, assim. Eu até comentei com a esposa dele sobre isso e tal, e ela achou interessante, né? Mas se, de repente, essa situação acontecer em 2025, seria interessante a gente saber de onde surgiu essa ideia para poder colocar que não é um boato, né? Para poder utilizar um fundamento que tenha um fundamento mesmo, que não seja uma conversa de WhatsApp ou um link, não, né? Na realidade, Raquel, para o imposto de renda, não depende muito do recibo. Se você fez um PIX, aquilo já é um recibo para o imposto de renda, porque já identificou você e já identificou o cliente, o médico. Então, se você armazenar aquele recibo do PIX, você vai registrar na sua declaração, se você for fazer ela completa, o desconto, falando o seguinte, olha, eu paguei o médico tal e a identificação dele está aqui e eu paguei esse valor. E o PIX, você tem ele registrado. Se você tiver só o PIX, já está certo. Agora, se você pagou em dinheiro, não significa que o médico depositou na conta dele. Então, se você tiver o recibo, aquilo é um comprovante que você pagou em dinheiro e que você pode usar. E aí, na hora que você escrever lá, se o médico não registrou, significa que ele vai ser questionado pela Receita. Vai falar o seguinte, olha, a Raquel ou o Pedro registrou aqui que te pagou em dinheiro e você vai ser questionado para falar o seguinte, como é que você comprova que você pagou? Aí você vai ter o recibo. E ele, do lado de lá, também vai estar caindo na malha fina, porque ele vai falar o seguinte, olha, do lado de lá ela acusou que te pagou, por que você não acusou que recebeu e por que você não pagou o imposto devido? Então, ter o recibo, do jeito que ele for, nem é tão importante. Se você tiver como comprovar, você pode registrar isso no seu imposto de renda. E é isso que ele vai ter que fazer agora no portal. Então, ele não vai fazer mais uma contabilidade que vai acontecer em detalhes. Ele já vai fazer ela detalhada no portal. É isso. Esse portal não vai ser público, né? Correto. Não, o portal é do governo. Você vai precisar de entrar lá com o seu CPF, com a sua senha. Claro que não é público. Ele não é público, mas ele publica, ele dá transparência para o governo dos dois entes, né? Quem pagou e quem recebeu.
Então, é uma gestão de imposto de renda. Só que, como é uma gestão de imposto de renda e tem uma obrigação do médico, que hoje ele já tem que fazer isso, ele tem que ter o cadastro do CPF, como que ele está armazenando o CPF das pessoas? Do mesmo jeito que como ele está lá armazenando os dados dos exames. Porque, por exemplo, se ele recebe um exame pelo WhatsApp e o WhatsApp dele for hackeado, provavelmente ele não deletou, quem hackeou vai ter acesso a todos os exames. Então, a gente precisa de ter essa política, né, de boa vizinhança e de boas práticas. Andressa, ficou claro? Não, ficou. Eu até estava dando uma procurada aqui sobre Mais o que alto, é. Andressa. Eu estava dando uma procurada aqui sobre o que é. E o que eu encontrei foi que isso vai valer para vários profissionais da área da saúde. Então, vai ser para psicólogo, físio, dentista, para tudo isso. Aí, quando for CNPJ, de fato, não tem essa obrigação, porque tem outro tipo de obrigação para poder fazer a declaração do imposto de renda. Mas quando o médico for PF e ele faz esse recibo, por mais que ele queira fazer esse recibo de papel, Raquel, que você recebeu, ele tem a obrigatoriedade de fazer o cadastramento no site do governo. Ele fazendo esse cadastramento, ele tem que colocar todos os seus dados, aqueles que estavam no seu recibo. Então, agora a gente tem uma duplicidade de informações, caso ele ainda opte por fazer tanto o recibo físico quanto o digital. Então, o certo vai ser as pessoas automatizarem isso, né, para não ter essa duplicidade. E aí é que tá. Quando a gente está falando do tratamento de dados, significa que o médico tem que armazenar e tem responsabilidade de ter a qualificação do seu CPF, como ter todos os seus dados. Ele publica lá na Receita, isso já é natural, porque a gente quer que ele publique, porque você quer dar desconto no seu imposto de renda, então você vai, na hora de declarar seu imposto, você vai colocar o recibo dele. Então, não seria esse o problema, mas é como é que ele trata, quem é que tem acesso, quem é que sabe, como é que está exposto isso, quais são as boas práticas que isso está lá. Então, a preocupação não é ele colocar no governo, porque no governo já acontece muito. Se você for no supermercado, você digita o CPF, automaticamente o seu CPF já está lá falando que aconteceu. E até porque Sim, a Raquel. hipótese legal é cabida, né? Mas o que eu questiono não é só a questão do imposto de renda, né? Por exemplo, esse mesmo médico, que nem é tão antigo assim, nem é tão mais velho assim, ele utiliza a agenda dele arcaica ainda no caderninho, e tudo é no caderninho. Eu vejo que atrás tem um monte de arquivos e eu acredito que nada disso seja digitalizado. Para poder sonegar mais. Aí a questão que a esposa dele levantou mas se eu digitalizar, e o risco que eu corro disso de repente vazar? Eu falei, o mesmo risco de um ladrão entrar aqui e acessar todo o prontuário de vários pacientes, né? Então, assim, é mais seguro uma criptografia do que um armazenamento em arquivos, né? O fato é que, de repente, a venda da adequação para esse tipo de pessoa física seja agora mais interessante por conta também dessa regulamentação nova. Mas creio que ele me passa essa informação que ele passou ali, o recibo, e ele declara, porque a própria funcionária na hora me colocou que ele é válido, então acredito que ele já declare, né? Mas, o que a gente precisa de ter claridade, transparência e tudo é o seguinte: esse profissional já tinha que estar fazendo adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. Ele já tinha que ter contrato com seus pacientes para falar que ele tem os dados armazenados, que ele usa isso, que ele compartilha eventualmente com outros médicos. Então, ele deveria já fazer. O que a gente tem é uma oportunidade, de acordo com essa lei nova, de ter mais uma luz que a gente possa utilizar como argumento para que a gente promova adequação nesse nicho, que seja fisioterapeuta, que seja psicólogo. Por quê? Porque os dados estão sendo armazenados em algum lugar. E como que esses dados estão sendo armazenados? Então, o que está acontecendo agora é que, de acordo com um fato novo,
e a gente, como vendedor, precisa de identificar fatos novos, como é que esse fato novo gera uma oportunidade para que a gente vasculhe ou questione ou se posicione prospectando numa base de dados bem específica, que é a área de saúde. Tá certo? Aqui, eu acho que quem que colocou aqui foi a Andressa. A Andressa colocou aqui no chat algumas informações, e a Raquel também. Então, a gente vai estar falando sobre os dois temas, né? Esse tema foi alertado pela SLM Contabilidade, e eu compartilhei isso lá no grupo do LinkedIn. Eu acho que compartilhei isso na comunidade também. Mas essa é uma questão que eu vou estar ampliando um pouco mais, mas não com o sentido de reflexão sobre como que eles fazem, o que eles já fazem. A única coisa é que tem uma luz nova apontando para eles e falando o seguinte: olha, a gente vai precisar de preocupação com relação à adequação. E, por fim, já são 9h42, eu vou abrir a discussão sobre o debate que aconteceu ontem no WhatsApp sobre o vídeo. E o vídeo, eu entendo o seguinte: primeiro que ele criou um calor, muita gente participou, muita gente colocou, e a gente teve alguns debates que a gente foi para uma operação, mas a gente não se preocupou com o propósito da lei. Por que a lei pressupõe? A lei pressupõe que, para qualquer fato, primeiro, ou ele existe uma falha ou ele existe uma vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de uma câmera, se a gente não souber de quem que é a câmera, como é que a câmera está lá, como é que ela é compartilhada, qual que é o propósito da gente discutir a Lei Geral de Proteção de Dados se eu não sei em quem imputar uma coisa? Então, não vale a discussão pós, tem que valer para que a gente faça todo o detalhamento. E aí, algumas questões a gente pode levantar e falar o seguinte: olha, como que eu vou transformar isso numa questão crítica? Eventualmente, compartilhar um vídeo que identifique as pessoas não tenha uma decisão, assim, uma avaliação de criticidade alta. Então, é só uma posição para que a gente abra a discussão aí. E eu vi que a Andressa mais o Carlos tiveram bem acalorados lá. Vale que a gente precisa de discussões acaloradas para que a comunidade participe. Mas entendo que nesse ponto, a gente precisa ter critérios para que a gente consiga ir do início, meio e fim. Porque senão a gente fica discutindo sem um embate que não termina, né? Quem vai falar primeiro? Quem vai ser os advogados? Eu acho que eu fui o provocador da coisa toda, né? Que bom. Eu joguei ali o abacaxi para ver quem descascava, né? Então, beleza. Eu acho o seguinte: é uma situação que veio a dúvida, né? Veio a posteriori do ocorrido. Então, o vídeo foi feito, foi divulgado, etc. Mas durante o vídeo há um questionamento por parte de quem está na sala de aula, principalmente o professor, de proibir, né, aquela gravação, embora ela estivesse só focando no autor da gravação, tá? O resto aparecia só em voz, né? E aí, durante os comentários, né, no vídeo, surgiram alguém levantou essa questão: porque é LGPD, não sei o que lá, tal. Eu até cheguei a comentar com a pessoa, né, que gostaria de saber qual é o artigo, sei lá, o que for, né, como estaria relacionado isso com a LGPD, já que não há identificação de ninguém, não há nomeação de ninguém aparece no vídeo a não ser o autor, né, que é o próprio dono do celular que gravou, né? E, bom, há uma série parece que o cara também é advogado, então ele tomou esse cuidado, né, de não
de anonimizar de certa forma os participantes e somente ele aparecer no vídeo e ser identificado, certo? Quer falar, André? Quero. Ontem eu não estava, anteontem, não sei, eu não estava entendendo qual que era a finalidade. Então hoje ficou um pouco mais claro sobre o que se trata, que é uma pessoa que utilizou o próprio celular para poder fazer uma filmagem dela mesma. Só que ainda falta uma parte para eu poder entender se cabe a LGPD ou não. Por que ele estava fazendo essa filmagem? Ele estava questionando, entendeu? Ele queria colocar algumas questões, por exemplo, de cunho pedagógico, né? E registrar a discordância dele, eventualmente, entendeu? De alguma coisa que o professor estivesse falando. Nesse E aí caso, eu ele não vejo faz a um debate. aplicabilidade da LGPD. Aí, se for dessa forma, tá? Porque ele tá fazendo essa filmagem para uso pessoal, é o uso dele. O máximo que poderiam ali comentar ou até mesmo reclamar seria o direito de imagem, que se estende ao direito do áudio, do som da própria voz. Então, nesse caso, considerando que não é uma atividade econômica, que ele não está angariando nenhum tipo de lucro com isso, ele não está realizando tratamento de dados. Então, daí vai cair, isso ao meu ver, tá, gente? Vai cair naquela exclusão da aplicabilidade da LGPD, que eu até comentei que está no artigo 4º, que é o inciso 1º. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eventualmente, se a pessoa, por exemplo, oferir algum tipo de lucro porque o cara usa isso num canal dele, por exemplo, aí teria aplicação da LGPD? Se for de cunho jornalístico, também não. Se for um canal jornalístico, também não tem aplicabilidade da LGPD. Então, também não. Não é por o auferir lucro, mas é o auferir lucro ao realizar o tratamento. Então, a consequência do tratamento de dados faz com que seja uma atividade de cunho econômico. Eu acompanho a Andressa, tá? Olha só. Uma coisa é que você tenha um autor que esteja colocando lucro nessa condição e vai ganhar dinheiro em cima de uma imagem. Se ele é o protagonista, está tudo certo. Ele é o protagonista. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está falando que você não pode ter lucro. Ela está falando que você não pode ter uma imagem coletada e que você use a imagem com um propósito diferente daquilo que foi convencionado entre os dois. E, eventualmente, o resto estava lá só de coadjuvante e nem tem relação acontecendo. E, além de, se ele não oferiu lucro, mas ele fez bullying, né? Ele fez algo que denigra alguém que está, então ele deixou de ser protagonista, transformou o outro num sujeito da ação e ele virou, e, por exemplo, imagina que eu e o Dante, a gente está numa festa e eu faço um vídeo com o Dante e coloco ele banguela e faço de um artigo pejorativo. Quer dizer, isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, embora a nossa discussão sempre esteja muito preocupada. Por quê? Porque o nosso propósito não é defender o Pedro, e sim defender um CNPJ. Então, quer dizer, se um CPF fez algo, a gente tem que falar o seguinte: esse CPF tem responsabilidade em algum CNPJ, algum controlador que a gente possa levar ele na justiça? Aí, nesse caso, o controlador talvez... tudo certo, Raquel. Então, talvez que a condição da pessoa que fez, que foi o sujeito da ação, ele não comprometeu um segundo, mas por políticas de convivência, por exemplo, se a gente conseguir identificar no uniforme a escola, poderia a escola ter uma política para falar o seguinte: olha, não é adequado que a gente compartilhe vídeos que tenham uniforme aqui dentro do colégio, aqui dentro da estrutura. Então, se a gente imaginar isso, imagina o seguinte: a gente precisa de olhar para
antes de qualquer discussão, falar o seguinte: em qual responsabilidade eu vou imputar alguém? Se eu não tiver ninguém para imputar uma responsabilidade, a lei geral fica meio perdida. A gente não precisa de ficar pensando nas subdivisões, o que vai acontecer. Por quê? Porque não tem do lado de cá ninguém que precise de fazer adequação. Em contrapartida, se você identificar, você pode virar e falar o seguinte: olha, o vídeo em si não fere nada, não compromete nada, porque o sujeito está falando só dele, ele não denegriu ninguém, ele não comprometeu nenhuma imagem, mas ele poderia justificar, por conta de alguma identificação, uma política bem transparente da instituição que ele está ali representando. Então, pode falar, Andressa. Fique à vontade. Tá mudo. Pode concluir. Não, a ideia é essa. É de você imaginar o seguinte: se você é sujeito numa... Você identificou o sujeito e ele foi protagonista e ele não questionou ninguém, perfeito. Se a gente identificar um cliente, um potencial cliente nosso no vídeo, pode ser que esse potencial cliente, independente se o vídeo tem a ver alguma coisa, mas ele virar e falar o seguinte: olha, isso feriu uma política desse cara na política de convivência. Se você lembrar, o Zuckerberg, quando ele fez o Facebook, a Universidade de Harvard chamou ele para uma discussão, por quê? Porque ele expôs as alunas. E aí ele virou e falou o seguinte: isso é um meme de internet. Ele falou o seguinte: olha, eu fui em cada uma delas e me desculpei. E não tem mais problema com as alunas. Mas ele foi questionado pela instituição. A instituição nem fazia parte da discussão. Isso eu estou falando no Facebook, no filme Facebook. Então, quando a gente olha para isso, você fala assim: ele pegou um vídeo que foi colocado pela própria autora na internet, ele compartilhou isso no Facebook e, dentro da estrutura do Facebook, ele criou um problema para aquela pessoa. E aí ele virou e falou o seguinte: opa, ele foi lá, se desculpou com a pessoa, se desculpou na comunidade, mas a universidade, como instituição, falou o seguinte: olha, você feriu uma das políticas de convivência com os alunos. Então, nessa hora, a gente tem uma luz. Então, a gente precisa de estar sempre claro com quem que a gente vai estar conversando para falar da adequação. Porque senão o vídeo também perde o sentido. Ficar ali pensando se houve, se não houve. Se o cara foi protagonista, eu acho que está de bom tamanho e nem faz parte. Eu concordo contigo, no sentido de que, se a gente for pensar em algo nessa situação específica, estiver relacionado à LGPD, seria existir ali políticas robustas dentro dessa instituição de ensino, no qual, se for proibido na própria política que não pode se utilizar esse tipo de aparelho para poder fazer filmagem, né, dos professores e tal, e ter essa justificativa, aí a gente teria esse problema, como o Pedro bem trouxe, que é de uma infração e ter alguma medida disciplinar. Aí a gente estaria falando de um processo administrativo dentro da própria instituição, tá? E isso é uma consequência, claro, de ter um programa de privacidade muito robusto. Só que não necessariamente o fato de existir o vídeo e ele estar se filmando vai existir o tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais, nesse caso em específico, ele não existe. Muito embora a LGPD ela possa ser utilizada para poder se montar um programa de privacidade robusto. Então, por mais que a gente diga que no fato não tenha a LGPD, porque não é uma atividade de tratamento de dados pessoais, por conta da finalidade, porque se fosse outra finalidade, aí poderia ser que existisse, ter uma LGPD consistente dentro da instituição de ensino vai fazer toda a diferença, porque aí a gente consegue coibir tanto as ações que podem levar a uma infração da LGPD, realmente de fato, quanto a essa infração aí de um código de conduta, de uma política de imagem de exposição. E isso tudo faz parte do pacote, né? Desse pacote de compliance de LGPD. Então, por mais que faça, não faça, né? Mas o fato em específico, eu não consigo mesmo enxergar que exista a LGPD, pelo que eu já trouxe anteriormente. Com relação ao sujeito do vídeo,
com relação ao sujeito do vídeo, porque é um CPF. E outra, ele não está no nosso radar. Para que esteja no nosso radar, tem que ter um CNPJ, que é lá que a gente vai fazer uma adequação. Viu, Pedro? Porque existem pessoas que são CPFs e fazem tratamento de dados. São os médicos, que a gente acabou de dizer. Sim, mas é porque ele é... Não, porque, por exemplo, os profissionais de saúde, que a gente acabou de dizer, os profissionais de saúde, eles vão estar nessa mesma política. Então, quer dizer, a gente precisa de pensar num negócio. Agora, nessa instituição que um cara faz um vídeo, ele pode ser responsável pelo que ele fez. Tá Isso, tudo certo. tem que pensar no CPF como se ele fosse um negócio. Se o CPF for um negócio, onde o tratamento de dados ele é uma consequência, ok. Agora, se o CPF não for uma empresa, né, que faça ali o tratamento de dados, então não. Então a gente não vai mesmo ter aplicabilidade. E se porventura ele tiver ali aquele ganho, né, econômico, eu ainda vejo como se alguém viesse a reclamar porque a voz está ali no fundo, ou algo nesse sentido, ou até a própria instituição de ensino, ou o professor entrar com algum pedido aí contra essa pessoa que fez a gravação de vídeo, a gente poderia, talvez, estar falando em infração aí sobre algum tipo de crime de imagem, né, que daí, por consequência, é a voz, ou algum tipo de injúria, difamação, calúnia, porque eu não sei qual é o conteúdo do vídeo. Enfim, é isso. Apenas isso. Quer falar, João? Aí seria outra seara. É verdade. O João tá mudo, João. Aquilo, eu também não vi o vídeo, mas aquilo me pareceu aquelas pessoas que entram em escola, às vezes entram em hospital, para gravar coisa, para fazer, ao mesmo tempo que fica anônimo ou anonimizado, o nome que queira se dar, para fazer um tipo de graça e um tipo de fala lá na frente para outras coisas. Então, ali fica claro, não sei se fica claro se a escola não tem política de nada, por que aquela pessoa estava ali com o celular, por que ela gravou aquilo, o que ela falou, para que falou. Ficou um troço vago, totalmente vago, não sei por quê. Porque eu já fui diretor administrativo de um hospital, uma vez correram na minha sala para me chamar, o cara da rádio chegou lá, tá com um microfone entrevistando, cheguei lá, chamei o cara para minha sala, tomei o microfone dele e falei, meu, antes de você começar a gravar qualquer coisa, você tem que me falar o que você vai fazer aqui, ué. O que é isso? Isso lá atrás, não existia nem LGPD, você tem que me falar o que você vai. O que você vê? Por que você entrou correndo aqui entrevistando as pessoas? Porque eu recebi uma denúncia. Não, então vamos apurar essa denúncia aqui junto aqui. Você não vai pegar aqui e transmitir um trocinho de rádio ao vivo aqui dizendo que aconteceu uma coisa que você nem sabe, cara. A controvérsia, sabe? Porque se for espaço aberto, a pessoa pode entrar e fazer isso. Porque é cunho jornalístico. É cunho jornalístico, não. É o espaço público, eu concordo, mas eu fui lá e tirei ele. Eu fui lá e você teve autoridade, né, João? Não, exatamente. Mostra quem pode. Como um cara agrediu uma médica, eu botei ele sentado na cadeira e chamei a PM e levou ele preso. Entendeu? Então, assim, ali me pareceu uma coisa vaga. Me pareceu até eu me lembrei desse fato, porque alguém entrou lá, começou a filmar, ou para falar que a professora estava ensinando comunismo, ou para falar que a escola era uma porcaria, que o professor de matemática não presta, tem que ser, eu não sei. Me pareceu mais alguma coisa para esses famosos grupos de pessoas que gostam de receber os famosos like, ou lacrar, sei lá qual é o nome que dá agora. Me pareceu mais isso. E aí fica a questão, a escola permitiu, a escola sabia, a escola tomou alguma ação, não sei, aí vai para o campo criminal, sei lá. Vou te falar, João, nessa condição aí da escola, olha só, nessa condição da escola, se tem uma escola e ela tem uma política que está lá pública, que as pessoas têm transparência, e aí vai falar o seguinte, olha, se você entrar na portaria e passar aqui para dentro, você tem que ficar em cima dessas condições. Então, você não pode nem assediar as pessoas que estão aqui. Exatamente. E qualquer advogado, qualquer jornalista que queira fazer algo, ou ele faça lá na rua, ou se ele entrar, ele tem que estar dentro das regras da empresa. Se ele quiser fazer de outra forma, ele vai ser responsabilizado. É porque quando a imprensa, a pessoa ela normalmente vai e avisa e marca e vai entrevistar as pessoas, vai entrevistar os diretores, vai entrevistar os médicos. Ele vai apurar o fato, é uma coisa.
né? Por isso ali que esses sensacionalistas que estão lá acontecendo em São Paulo agora, que parece que virou um canal meme, né? Que é o cara que fica lá batendo, porque foi mal atendido um cliente, eles recebem o dia inteiro um punhado de processo e de vez em quando até perdem, porque o cara Então, ele foi na arrogância querer impor uma questão. É tudo certo. me Gente, pareceu, mas aí são fica aquela 10 e questão. 1. A escola tem Tá? política, não tem política, porque ela vai ser só dentro da escola, ela acaba tendo responsabilidade, né, doutora Andressa? Ela tem que tomar cuidado por ela, não é nem por causa dos outros, não, tem que tomar cuidado por ela. É. É isso? Mas aí Então, a gente está falando de outra coisa, e não de LGPD. Não, mas é e isso. porventura possa até estar LGPD no meio também, não Um sei. sistema robusto de compliance é muito importante por isso. É por isso que a gente Sim. fala que a LGPD é tão importante. Isso aí. Verdade. Viu? Ficou bacana o debate. Então, Parecido. eu vou colocar. Eu só pareço grossa escrevendo, tá? Eu não sou grossa, não. Eu vi você depois botando minúsculo. Aí eu vou aproveitar para cutucar um pouquinho mais com aquela questão do termo acurácia. Né? Não, mas assim, se a gente não pode... Ali eu sei de uma maconha, tá? Para poder tentar entender. Eu falei, gente, eles estão maculados. Eu entendi o que você quis dizer, tá, Carlos? Meio que como Pilatos no credo, né? Então, assim, porque é o seguinte, a gente vê isso em muitos lugares, né? De utilizar um termo mal aplicado mesmo, né? Uma coisa que... não, é porque a LGPD, a NPD que falou isso. Não, beleza, mas não é porque ela falou que realmente isso é argumento de autoridade que não cabe, entendeu? Então, mas é que enquanto a autoridade entender que o conceito correto é esse, eu, Andressa, vou usar esse termo. Se a gente quiser que esse termo mude, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas se a nossa autoridade, que é quem vai julgar os nossos casos, utiliza isso, eu vou usar o quê? É nesse sentido, entendeu? Ele se refere ao quê, nesse caso? Oi? O termo acurácia se refere ao quê? O termo acurácia, ele se refere especificamente ao tipo de tecnologia e ao quanto ele consegue alcançar a visibilidade, o reconhecimento, o quanto é bom esse tipo de tecnologia para conseguir chegar a isso. Se você quiser saber bem certinho, eu não sei se você já viu, mas tem um glossário da NPD. E lá tem esse termo. E também tem numa cartilha num radar tecnológico que eles fizeram sobre biometria. Lá explica bem certinho por que eles chamam o termo de acurácia. Porque realmente a acurácia, na verdade, ela envolve dois conceitos, né? O conceito de exatidão, ou seja, de precisão, né? E também o conceito que seria o conceito de precisão estaria relacionado a quantas vezes aquilo acontece dentro de um patamar definido, né? E o outro conceito seria o conceito de quanto aquele resultado, né, do processo atinge um valor ideal que eu queria, né? O que eu determinei, por exemplo, e isso é muito utilizado em metrologia, por exemplo. Eu já trabalhei nessa área. Metrologia? Metrologia, isso. Né? Que é a área que cuida de equipamentos de medição. Né? Mas deve fazer sentido, então, tá? Porque ele é utilizado como termo de medição mesmo. Então, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma aferição e a calibração de um equipamento de medição, né, você mede a acurácia dele, ou seja, o quanto ele está próximo daquele valor ideal que foi determinado para aquele instrumento de medição. Né? Eles têm e aí você 99, 99.9, 99.999, etc. Né? Então, acurácia é o índice que informa a capacidade de um sistema de reconhecimento facial em identificar corretamente uma pessoa. Pode variar de acordo com o método e tecnologia utilizados pelo desenvolvedor e com a diversidade da população ao qual tenha sido aplicado.
Daí fala das condições, né, que podem mudar a qualidade dessa acurácia, que é a imagem, posição, iluminação, oclusão, etc. Tá tudo ali no radar tecnológico que eu te falei. Bom, como engenheiro e como profissional há mais de 25 anos na área de tecnologia da informação, discordo. Não, e tá tudo bem, Eu só falo do termo mesmo em razão de, caso a gente precise se comunicar com a nossa autoridade, não tem o porquê a Claro, gente usar discutir a terminologia. naquele momento, utilizar esse tipo de uma terminologia diferente só para demonstrar que eles estão errados. Mas se tiver uma forma de poder modificar isso, eu tô totalmente a favor. Eu queria só fechar, gente, porque agora já são 10h06 e a gente vai estendendo e até teria conteúdo para isso. Mas então, criar esse compromisso da gente estar olhando lá. Eu vou criar uma enquete no LinkedIn, mas a discussão em detalhe vai estar acontecendo lá na comunidade, tá bem? Então, por mim, estamos fechados aqui, beleza? Peraí, deixa eu tirar uma foto de vocês. Não, então, Peraí. deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou parar a gravação. Parei a gravação.